Bem? Bom dia, tudo bem? Vamos à nossa videoaula sobre recurso ordinário para a prova que será aplicada no dia 25 de maio, na modalidade EAD, de modo que teremos aqui essa aula nesse intuito revisional para a prova. A prova será uma peça, né? A prova de prática trabalhista será uma peça de recurso ordinário. Então, vamos recapitular aqui algumas informações sobre recurso ordinário, lembrando que o material de apoio está postado no portal, assim como os slides e um vídeo, também um pequeno vídeo, com algumas dicas pontuais sobre a elaboração desse recurso ordinário, passando por parte do nosso material de apoio, ok? Aplicamos aqui as regras semelhantes às regras adotadas na prova da OAB, ok? Relacionadas ao recurso ordinário. Bom, a primeira parte do recurso ordinário, que a gente tem que recapitular aqui, é que é uma peça que tem uma peça de interposição, que é direcionada, endereçada para o juízo prolator da sentença recorrida, e, posteriormente, temos as razões recursais direcionadas ao TRT, ao Tribunal Regional do Trabalho, competente para julgar aquele recurso ordinário. Lembrando que o recurso ordinário da prova será o da hipótese do 895, inciso 1 da CLT, porque o artigo 895 da CLT ele apresenta duas hipóteses de cabimento para o recurso ordinário. A do inciso 1 é a mais comum e trivial no cotidiano da advocacia trabalhista, é a que já foi cobrada diversas vezes no exame da OAB pela Fundação Getúlio Vargas, e é a que será cobrada na nossa prova do EAD, que é o recurso ordinário contra sentença de primeiro grau. E aí esse recurso ordinário é no prazo de 8 dias, e as razões recursais direcionadas ao Tribunal Regional do Trabalho da respectiva região. O 895, inciso 2º, né, o inciso 2, ele se refere ao recurso ordinário nos processos de competência originária no TRT, aqueles processos que já começam no TRT. Por exemplo, você pediu uma tutela provisória de urgência. Antes da sentença, o juiz negou, você entende que essa negativa representa a violação de um direito líquido e certo. Você vai impetrar o mandado de segurança. O mandado de segurança não é recurso, é uma ação. E é uma ação, nesse caso, de competência originária no TRT. Então, ela já vai começar no TRT. O acórdão que julga esse mandado de segurança, ele é enfrentável por recurso ordinário, só que para a instância superior. Então, seria um recurso ordinário para o TST. No nosso caso da prova, vai ser o inciso 1, ou seja, o enunciado vai te trazer que teve uma reclamação trabalhista, a realização de uma audiência, apresentação de defesa, e o juiz proferiu uma sentença. E você vai fazer o recurso ordinário contra essa sentença. É importante destacar que na sentença, o cenário mais comum, tanto no cotidiano real como em prática simulada, é uma sentença de parcial procedência. Então, alguns pedidos são julgados procedentes, outros julgados improcedentes. E aqui, você precisa fazer uma diferenciação entre aquilo que você tem interesse recursal e aquilo que você não tem interesse recursal. Por exemplo, se você vai fazer o recurso ordinário a favor da empresa, a favor da reclamada, e tem ali na sentença dizendo que está acolhendo uma das preliminares da empresa para extinguir um pedido sem resolução de mérito. Perceba que a tese do seu cliente foi acolhida. Então, sobre isso, você não tem interesse recursal. Você não vai falar disso no seu recurso. Você vai buscar aqueles elementos da sentença que são contrários ao interesse do seu cliente para que você possa fazer o recurso. Então, quando estiver falando lá, o pedido de horas extras foi julgado procedente por conta disso, disso, disso. Ali sim, se você está defendendo a empresa e tem um pedido de hora extra julgado procedente, esse pedido vai contra o interesse do seu cliente. Então, ali você vai investigar para encontrar um motivo, uma causa, para argumentar a reforma da sentença para que aquele pedido se torne improcedente.
Na petição de interposição, que é a petição inicial, que você vai começar escrevendo ali sobre o seu recurso ordinário, o primeiro passo, então, é o endereçamento para o juízo prolator da sentença, no caso, que você está recorrendo. Então, você vai colocar ao juízo da, por exemplo, 13ª Vara do Trabalho de Betim, né? Conforme que tiver lá no enunciado. Na sequência, autos, número, indicação do número do processo também, que vai estar lá no enunciado. Se não tiver, coloca autos, número, 3 pontinhos. O nome do recorrente, já qualificado nos autos, então não precisa de fazer aqui uma nova qualificação, porque já teve a qualificação lá atrás, né, na época da petição inicial. Então você não precisa qualificar todos os dados, basta falar fulano de tal, já devidamente qualificado nos autos, inconformado com a sentença de primeiro grau, tem, respeitosamente, interpor o presente recurso ordinário com base no artigo 895, inciso 1 da CLT, em reclamação trabalhista movida por ciclano, também já qualificado nos autos, conforme segue exposto. Ainda na petição de interposição, você vai destacar que estão presentes os requisitos de admissibilidade. Você fala, ressaltando que encontram-se presentes os requisitos de admissibilidade. Por quê? No processo do trabalho, o juízo de primeiro grau, ele faz o primeiro juízo de admissibilidade. Então, você tem que fazer essa menção dizendo que estão presentes os requisitos de admissibilidade. Na prova da OAB, historicamente, o que se cobra no padrão de resposta é que você indique que estão presentes os requisitos de admissibilidade e dê uma ênfase ao preparo, né? Quando há necessidade de fazê-lo, dê uma ênfase ao preparo, dizendo, por exemplo, que segue anexo o recolhimento de custos, comprovante do recolhimento de custas no valor X, que geralmente esse valor das custas vai estar mencionado no enunciado, na sentença, que são 2% do valor atribuído à condenação, e ainda o depósito recursal na sua guia respectiva, deixando claro na sua redação que são duas guias separadas, uma para as custas e uma para depósito recursal. Lembrando ainda que tem algumas situações, como do 899, parágrafo 9º da CLT, que as reclamadas têm um desconto de 50% no depósito recursal. Então, se for, por exemplo, uma microempresa, você vai destacar, segue anexo o comprovante de custas no seu valor integral. Já em relação ao depósito recursal, segue anexo o comprovante do depósito no valor equivalente a 50% do valor original do depósito, tendo em vista se tratar de microempresa, conforme artigo 899, parágrafo 9º da CLT. Se o recurso ordinário for para a empresa, você vai ter que se preocupar com esses dois fatores do preparo, custas e depósito recursal. Se o recurso ordinário for para o trabalhador, para o reclamante, ele não faz o recolhimento do depósito recursal. E as custas, ele só é condenado a pagar as custas se ele teve todos os pedidos julgados improcedentes ou se a ação foi completamente extinta. Então, o reclamante só paga custas se ele perdeu tudo, né? Se houve um ganho, ainda que parcial, quem paga as custas é a reclamada. A pessoa fica desproporcional? Não, porque ela vai pagar as custas, não é sobre o valor da causa, é sobre o valor atribuído para a condenação dela. Então, fica de forma proporcional. Ainda nessa peça de interposição, depois de explicar o atendimento dos requisitos de admissibilidade, você vai fazer 3 pedidos especiais, que tem que estar presentes nessa peça de interposição. Para o seu recurso ser conhecido, para a parte contrária ser intimada para apresentar contrarrazões e que, posteriormente, os autos sejam remetidos ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho da respectiva região. Aí você vai analisar se na nossa prova vai ser provavelmente uma cidade aqui de Minas Gerais, então será TRT da 3ª região. Ok? Ao final, vai pedir deferimento, indicar local, data, advogado, OAB. Cerrou a peça de interposição. Na sequência, você já vai iniciar as razões recursais. Não saltem linhas demasiadas. Professor, minha folha de interposição deu 1,5 páginas. Eu vou saltar essa meia página aqui para fazer as razões no começo da próxima página. Não faça isso.
Isso já vale como um treinamento para a prova da OAB também. Por quê? Se você salta linhas, a sua quantidade de linhas é limitada. Às vezes você tem ali vários temas para tratar no seu recurso, no final acabam as linhas, você não tem como escrever mais, você olha para trás e saltou meia página. Perceba o nível da agonia, né? Então não faça isso. Se quiser, por uma questão estética, às vezes entre um tópico ou outro, ou entre a peça de deposição e as razões, saltar uma linha, né, para ficar esteticamente mais bonito, não ficar encontrando muito um texto no outro, tudo bem. Mas meia página, uma página, jamais. Ok? E aí, nas razões recursais, você começa endereçando ao tribunal, falando, não, egrégio, Tribunal Regional do Trabalho, da Terceira Região, por exemplo. Na sequência, você coloca quem é o recorrente, recorrente, 2 pontos, recorrido, 2 pontos, número do processo, a origem, que é o juízo de origem, né? Por exemplo, 13ª Vara do Trabalho de Betim. E aí, na sequência, faz um pequeno texto falando que a sentença precisa ser alterada por uma questão de justiça, conforme segue exposto. Dentro das razões recursais, primeiro ponto são as preliminares. Vamos aqui adotar a mesma parametrização que costuma ser adotada no exame da OAB. Tá? Então, a gente vai poder ter todas aquelas hipóteses de preliminares já aventadas no conteúdo de contestação. Então, vocês podem buscar, inclusive, os materiais de apoio que estão no portal, né, sobre contestação, sobre preliminares de contestação, para recapitular, e ainda quando tem ali os vícios e as nulidades na sentença, como caso de sentença extrapetita, ultrapetita, citrapetita, né? Por exemplo, você pediu o pagamento de horas extras e você ganhou férias em dobro. Você não pediu férias em dobro. Então, há ali um vício na sentença extrapetita. Deu algo que não foi pedido. Você vai pedir a nulidade parcial daquela sentença para retirar essa parte viciada. E isso é feito em preliminar. Você vai ter na sequência ainda todas as hipóteses preliminares já aventadas em contestação e uma muito corriqueira e muito comum, cerceamento de defesa. O enunciado te fala que, por exemplo, você queria ouvir, seu cliente queria ouvir uma testemunha, o juiz indeferiu, você protestou, e aí você não tem um recurso imediato ali na hora daquele indeferimento, porque, em regra, no processo do trabalho, conforme o 893, parágrafo 1º da CLT, não há recurso imediato contra decisão interlocutória. Mas aí você constou o protesto para evitar a preclusão, conforme o 795 da CLT. Como você evitou a preclusão, você tem o direito de questionar aquele fato. Aonde? No recurso ordinário. Aí você vai fazer uma preliminar de cerceamento de defesa, explicando que tinha uma testemunha, que ela não foi ouvida, pedindo a nulidade da sentença, para voltar o processo para a origem, para ouvir aquela testemunha e depois prolatar uma nova sentença. Posteriormente, nós entramos nas questões de mérito, e aí nós temos mais um detalhe: prescrição. A súmula 153 do TST, ela esclarece para a gente que prescrição é matéria de defesa no direito do trabalho. Ela, então, não pode ser declarada de ofício pelo juiz, e ela tem que ser arguída na instância ordinária. Não se conhece prescrição não arguída na instância ordinária. Mas o recurso ordinário, ele é apresentado na instância ordinária. Então, o momento final ali para você poder arguir uma prescrição que não foi arguída é no âmbito do recurso ordinário. Então, observar, conferir no enunciado, os prazos de prescrição bienal, prescrição quinquenal. Se a sentença não falou nada e tem parcela prescrita, você vai arguir também prescrição. Na prova da OAB, costuma se chamar de prejudicial de mérito. Alguns doutrinadores preferem já tratar como um tópico de mérito. Entre escrever como prejudicial de mérito ou como tópico de mérito, tudo bem. Agora, nunca vai me colocar que prescrição é preliminar. Porque a preliminar é uma questão que vai ser discutida antes do mérito e ela tem, no máximo, como maior consequência, a extinção do feito sem resolução de mérito, que não impede o ajuizamento de inovação. Já a prescrição, ela gera extinção
com resolução no mérito. Então, prescrição não é preliminar, ok? Passada pela análise das preliminares, passada pela análise de prescrição, você vai ao mérito do seu recurso ordinário, naqueles pedidos. Porque se você está, por exemplo, fazendo um recurso para a empresa, aqueles pedidos que foram julgados procedentes, você argumentando para que a sentença seja reformada para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Aí você vai abordando um por um. E na sequência, no tópico de conclusão, ali já caminhando para o encerramento do recurso ordinário, você vai pedir novamente que o recurso ordinário seja conhecido e que ele seja provido, né? E aqui nesse momento você renova as preliminares que você tinha arguído, né? Tópico de prescrição também, você renova o pedido e no mérito a reforma da sentença. Cabe ainda destacar, se tiver, por exemplo, uma sentença de total procedência, né? E aqui você está pedindo a reforma em nome da empresa, e você pediria também a inversão do ônus sucumbencial em relação aos honorários, né? E ao pagamento de custas também. Por fim, você vai fazer ali um encerramento com local, data, pedindo deferimento, local, data, advogado ou OAB, encerrando assim o seu recurso ordinário. Dicas importantes. Verificar material de apoio postado no portal. Verificar provas antigas da OAB, refazer, conferir com o padrão de resposta da FGV. Verificar ainda o outro vídeo sobre dicas para o recurso ordinário, em conjunto com material de apoio. E quanto ao material utilizado na prova, essa prova será presencial e o material de apoio é uma CLT organizada. Você pode utilizar do VADMECO, não tem problema, mas não é recomendável. Por quê? O VADMECO, ele tem um índice remissivo, que é um índice separado por assunto, mas que tem a pretensão de ser um índice remissivo para todas as áreas do direito. Então ele não consegue ter uma especificidade muito boa dentro da área trabalhista. Se você pega, por exemplo, uma CLT organizada, você já vai ter um índice remissivo bem maior e completamente específico para a área trabalhista. E aí, quando você está ali com um tema específico na prova, por exemplo, está discutindo intervalo intra-jornada, você vai encontrar ali qualquer remissão à súmula ou J, artigo de lei, a respeito daquilo com muito mais facilidade do que dentro de um VADMECO, que talvez você nem encontre a discriminação mais detalhada, ok? A CLT ela não pode ser comparada nem comentada, ok? Mas ela pode ser a organizada, que é organizada com esse índice remissivo. São os mesmos critérios adotados no exame de ordem e adotados na disciplina de prática simulada na modalidade presencial. Ok? Então é isso. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. E tenham bons estudos e boa prova.